Boa tarde. Vamos então dar continuidade à aula de análise combinatória. Vamos imaginar o seguinte problema. Em uma sala de aula, existem 30 alunos, onde 14 falam inglês, 5 falam alemão e 3 falam inglês e alemão. Eu gostaria de saber quantos alunos falam pelo menos uma das línguas, inglês ou alemão. Tempo para vocês. E aí, já descobriram qual é a solução? Notem que eu posso imaginar que nessa sala de aula existem dois conjuntos. Existe o conjunto composto pelos alunos que falam inglês. Então, nesse caso, nós poderíamos pensar que existe o conjunto I, onde a quantidade de elementos desse conjunto, ou seja, a quantidade de alunos que falam inglês, é igual a 14. E nós temos o conjunto A, onde a quantidade de alunos desse conjunto é igual a 5. E também existe o seguinte, existe um grupo de alunos, né, que falam tanto inglês quanto alemão. Então a gente poderia imaginar o seguinte, que nesses conjuntos, no I e no A, existem então alguns alunos que falam as duas línguas. Então, nesse caso, se nós pegarmos esses conjuntos e calcularmos a interseção deles, e em seguida calcularmos a quantidade de elementos oriundos dessa interseção, o resultado vai ser 3. A questão é, quantos alunos falam pelo menos uma das línguas? Ou seja, quantos alunos falam ou inglês ou alemão? Se nós nos lembrarmos uma das nossas primeiras aulas, tá? Nós vimos que se nós tivéssemos dois conjuntos e nós quiséssemos, por exemplo, calcular a quantidade de elementos, tá, oriundos da união desses conjuntos, nós poderíamos aplicar o princípio aditivo. Então é isso. E aí a gente pode pensar que para esse nosso problema nós teríamos que também calcular a solução desse problema utilizando pelo princípio aditivo. Então nós poderíamos imaginar que a solução seria a seguinte, nós vamos ter que calcular então a quantidade de elementos oriundos da união dos conjuntos I e A, que é exatamente isso que nós queremos, né? Ou seja, quantos alunos falam ou inglês ou falam alemão. Se nós aplicarmos o princípio aditivo diretamente, nós vamos encontrar alguns problemas. Por exemplo, aplicando o princípio aditivo diretamente, nós vamos encontrar o seguinte, nós vamos ter que somar então a quantidade de elementos do conjunto I com a quantidade de elementos do conjunto A. Isso aqui então nos levaria ao resultado 19. Porém, esse resultado é um resultado que é inválido. Vamos então ver por que esse resultado ele é um resultado inválido. Se nós pegássemos, por exemplo, esse problema aqui e representássemos esse problema utilizando o diagrama de Venn, olha o que nós encontraríamos. Tá, nós teríamos então o conjunto I, nós teríamos o conjunto A. Aqui nessa interseção, nós teríamos 3 elementos, ou seja, 3 alunos, que fariam parte dessa interseção. Nessa região, ou seja, a quantidade de alunos que falam apenas inglês vai corresponder a quanto? A 11. A quantidade de alunos que fala então apenas alemão vai corresponder então a 12.
né? Somando esses resultados, o que nós vamos ter? 16. E nosso resultado, utilizando o princípio aditivo, tinha dado 19. Né? Ou seja, nós não podemos aplicar o princípio aditivo diretamente nesse problema, por vários motivos. Um dos motivos é o seguinte, ó, os conjuntos I e A, eles não são conjuntos disjuntos. Ou seja, sabemos que a interseção entre eles não vai dar o conjunto vazio. Ou seja, esse é um dos fatores. Mas na prática, o que isso representa, efetivamente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se nós pensarmos, então, que, por exemplo, existe uma quantidade Z, ok? De elementos na interseção dos conjuntos I e A. Existe uma quantidade X que vai corresponder a apenas aqueles elementos de I que não fazem parte de A. E uma quantidade Y, que seria apenas aqueles elementos de A que não fazem parte de I. E aplicássemos o princípio aditivo, olha o que iríamos obter. Qual é a quantidade de elementos de I? X mais Z. Qual é a quantidade de elementos de A? Y mais Z. Notem que o Z está sendo somado duas vezes. Tá? Então, esse é o motivo nosso resultado anterior está errado. Porque nosso resultado era maior do que o resultado correto. O que deveríamos obter como resultado? Deveríamos obter apenas X mais Z mais Y. Então, nesse caso, quem é o nosso Z? O nosso Z é o que está na interseção desses dois conjuntos. Então, para nós resolvermos esse problema, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que subtrair este resultado de quem? Da quantidade de elementos oriundos, então, da interseção dos conjuntos I e A. Se nós fizermos isso, nós vamos realizar esta soma menos essa quantidade que faz parte tanto dos conjuntos I e A, que seria Z. Agora, notem o que nós temos. X mais Z mais Y mais Z menos Z. Ou seja, Z menos Z vai dar zero e o resultado se torna X mais Z mais Y. Então, esse é o nosso resultado correto. Então, vamos lá. Nós temos que calcular, então, a quantidade de elementos oriundos da união dos conjuntos I com o conjunto A, como sendo a quantidade de elementos de I mais a quantidade de elementos de A menos a quantidade de elementos oriundos, então, da interseção dos conjuntos I com A. Se nós pensarmos, então, no nosso problema original, onde nós tínhamos 14 pessoas que falavam inglês, 5 pessoas que falavam alemão e 3 pessoas que falavam inglês e alemão, olha qual é o nosso resultado. 14 mais 5 menos 3 vai dar 16. Então, esse é o nosso resultado correto. Observe que o que nós estamos vendo aqui é uma extensão do princípio aditivo. Só que nesse caso, nós estamos considerando os conjuntos, tá? Esses dois conjuntos como eles não sendo disjuntos. No caso que eu mostrei logo no início do curso, nós estávamos considerando os conjuntos sendo disjuntos. Então notem o seguinte, o caso que eu mostrei para vocês no início do curso, ele é um caso particular desse caso mais geral. Então nesse caso aqui, nós sabemos que a interseção dos conjuntos, como ela pode ser ou não disjunta, né? Então nós temos que aplicar essa expressão. Se os conjuntos forem disjuntos, o que nós vamos ter? Vamos ter esse termo aqui como sendo produzindo uma quantidade igual a zero. E aí nós caímos naquela expressão que eu mostrei para vocês do princípio aditivo. O que nós vimos
O que nós estamos vendo nesse momento é um caso bem particular, tá, de um princípio bem mais geral, que é o chamado princípio da inclusão e exclusão. Então, se eu tenho, por exemplo, dois conjuntos, A1 e A2, e eu quero calcular a quantidade de elementos oriundos, então, da união desses dois conjuntos, essa quantidade vai ser calculada, então, pela quantidade de elementos do primeiro conjunto, mais a quantidade de elementos do segundo conjunto, menos a quantidade de elementos oriundos, então, da interseção dos dois conjuntos. Então, esse resultado ele vai corresponder ao que nós chamamos de princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Lembrando sempre o seguinte, né? Que se os conjuntos eles são disjuntos, ou seja, a interseção deles dá o conjunto vazio, esse termo aqui ele vai te retornar um valor zero. E aí você tem o princípio aditivo, que foi apresentado para vocês no meio dia de aula. Caso contrário, se os conjuntos eles não são disjuntos, você tem essa expressão completa, tá? Que faz com que aquelas contagens repetidas elas sejam eliminadas. E se nós tivéssemos, por exemplo, três conjuntos, tá? Imagina só que nós tenhamos a situação onde nós temos, por exemplo, pessoas dentro de uma sala de aula que falam inglês, francês e mandarim, ok? Então nós temos, por exemplo, 20 pessoas que falam inglês, tá? Nós temos 14 pessoas que falam francês e nós temos, por exemplo, 10 pessoas que falam mandarim. Ok? E nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos desenhar o nosso diagrama de Venn aqui para facilitar. Então, calcular o resultado para os nossos problemas. Vamos imaginar que existam, por exemplo, uma pessoa que fala as três línguas, tá? Então, uma pessoa fala inglês, francês e mandarim. Então, aqui o conjunto das pessoas que falam inglês, aqui o conjunto das pessoas que falam francês, aqui o conjunto das pessoas que falam mandarim. E existe o seguinte, ó. Existem, então, três pessoas, tá ok? Que falam inglês e francês. Sabemos que uma pessoa fala as três línguas, ou seja, como elas falam as três línguas, elas falam inglês e francês. Então, quem fala somente inglês e francês, tá? A quantidade de pessoas vai ser igual a 2. Ok? A quantidade de pessoas que falam, então, francês e mandarim, vamos considerar que seja, por exemplo, um pouquinho maior, tá? Sejam 5. Então, a quantidade de pessoas que falam somente francês e mandarim vai ser 4. A quantidade de pessoas que falam inglês e mandarim, vamos considerar, por exemplo, que sejam 2, ok? Então, nós temos uma única pessoa aqui que fala inglês e mandarim sozinho. Então, quantas pessoas falam só mandarim? Ou seja, quantas pessoas estão apenas nessa região aqui? Nós temos 10 pessoas que falam mandarim, já temos 6 pessoas que falam outras línguas, então sobraram 4 pessoas que falam apenas mandarim. Quantas pessoas falam somente francês? Já temos aqui 7 pessoas que falam francês juntamente com uma outra língua, então 7 pessoas que falam somente francês, né? Quantas pessoas falam só inglês? Já temos 4 pessoas que falam inglês e outras línguas, então quem fala somente inglês vão ser 16 pessoas. Agora a questão que nós
que nos é colocado é o seguinte, ó. Quantas pessoas falam pelo menos uma das 3 línguas? Então, nós queremos calcular a quantidade, tá certo? De elementos oriundos, então, desses 3 conjuntos, né? Conjunto I unido com conjunto F unido com o conjunto M. Qual é essa quantidade? Olhar a representação desse problema utilizando o diagrama de Venn nos permite calcular essa quantidade fácil, não é isso? Porque aí nós vamos ter o seguinte, ó, 20, ok? 24, tá certo? 24, 31, 35. Então, sabemos que o resultado é 35. Mas se nós quiséssemos, então, encontrar uma expressão, tá, que pudesse, então, nos permitir realizar esse cálculo, tá? Qual seria a equação? Para o caso de nós queremos calcular a quantidade de elementos oriundos, então, da união de 3 conjuntos. Qual seria? Vamos lá. Qual seria essa expressão? Se nós nos basearmos no caso para 2 conjuntos, nós poderíamos pensar no seguinte, ó. Eu vou então calcular a quantidade total de elementos de cada um dos conjuntos. Depois, eu vou remover dessa contagem a quantidade de elementos oriundos da interseção desses conjuntos 2 a 2. Nesse caso aqui, como eu tenho esses 3 conjuntos, então eu poderia imaginar que eu teria que inicialmente calcular a quantidade total de elementos de cada um dos conjuntos, somar, tá certo? Depois desse resultado, subtrair a quantidade de elementos oriundos da interseção dos conjuntos A1 com A2, A1 com A3, A2 com A3. Eu poderia imaginar isso. Talvez só mais, vamos deduzir essa expressão, tá ok? Então, vamos lá. Para que a gente consiga fazer essa dedução, é necessário que nós nos lembremos da expressão associada, então, à quantidade de elementos oriundos da união de 2 conjuntos. Ou seja, é necessário que nós nos lembremos dessa expressão, que nós vamos utilizar bastante ela. Então, nesse caso, a gente sabe o seguinte, ó, que para 2 conjuntos, A1 com A2, inicialmente eu tenho, então, que contar a quantidade total de cada um dos conjuntos e depois subtrair da quantidade de elementos oriundos da interseção desses 2 conjuntos. Se eu utilizar a propriedade dos conjuntos como, por exemplo, associativa, eu poderia pensar no seguinte, ó, eu estou calculando aqui a união de 3 conjuntos. Então, utilizando a propriedade associativa, vou colocar 2 parênteses aqui, e aqui é como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó, existe esse conjunto e agora esse conjunto. É como se eu estivesse transformando a união desses 3 conjuntos na união de 2 conjuntos. Ou seja, eu poderia até imaginar que esse aqui é um conjunto B, tá certo? Para facilitar o nosso trabalho. Então, se eu faço isso, olha o que eu vou ter. Eu vou ter que calcular a quantidade de elementos oriundos da união do conjunto B com o conjunto A3. Ou seja, eu tenho 2 conjuntos. Então, aplicando o nosso resultado, ou seja, o princípio da inclusão e exclusão para 2 conjuntos, olha o que eu vou encontrar. Lembrando que o conjunto B ele vai corresponder à união dos conjuntos A1 com A2. Opa. Vou ter então a quantidade de elementos do conjunto B mais a quantidade de elementos do conjunto A3 menos a quantidade de elementos oriundos da interseção dos conjuntos B
com o conjunto A3. Agora vamos substituir o B. O B sabemos que é a união dos conjuntos A1 com A2. Então, eu tenho que calcular a quantidade de elementos, tá? Oriundo da união do conjunto A1 com A2. Olha só. Simplesmente fiz uma substituição de B agora pela união que está associada a ele. Mais a quantidade de elementos do conjunto A3 menos a quantidade de elementos de o B. Sabemos que ele vai corresponder a A1 unido com A2. E aí nós temos uma interseção com A3. Ok? Usando o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos, sabemos que esse resultado ele vai corresponder a quem? A quantidade de elementos de A1 mais a quantidade de elementos de A2 menos a quantidade de elementos oriundos da interseção de A1 com A2. Aí nós temos, seguindo, mais a quantidade de elementos de A3 menos... Agora notem o que nós temos aqui. Ó. Nós temos uma interseção de A3 com a união dos conjuntos A1 com A2. Aplicando a propriedade distributiva de conjuntos, o que nós vamos encontrar? A1 interseção com A3 unido com A2 interseção com A3. Nota que, novamente, nós podemos considerar essa interseção como sendo um conjunto e essa interseção como sendo um outro conjunto. Por exemplo, conjunto C e conjunto D. Se agora eu tenho dois conjuntos, então eu posso aplicar o princípio da inclusão, tá? E exclusão para dois conjuntos, de forma similar ao que nós fizemos aqui. Ó. Então, vamos lá. Igual que nós tínhamos anteriormente. Quantidade de elementos de A1 mais a quantidade de elementos de A2 menos a quantidade de elementos de A1 interseção com A2 mais a quantidade de elementos de A3 menos, então, aqui, colocar um parênteses, né? A quantidade de elementos de A1 interseção com A3 mais a quantidade de elementos de A2 interseção com A3. Lembrando o seguinte, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Que se eu tenho dois conjuntos, inicialmente eu tenho que calcular a soma dos elementos, vou ter que calcular a quantidade de elementos do primeiro conjunto e somar com a quantidade de elementos do segundo conjunto. Nesse nosso caso aqui, notem que o primeiro conjunto é A1 interseção com A3. Por isso que nós temos essa expressão. E o segundo conjunto é A2 interseção com A3. Por isso que nós temos essa expressão e por isso que nós estamos realizando essa soma. Depois eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que subtrair da quantidade de elementos oriundo então da interseção de A1 com A3, interseção de A2 com A3. Ok? Vamos lá agora para a nossa expressão. Então eu vou ter quantidade de elementos de A1 mais a quantidade de elementos de A2 mais a quantidade de elementos de A3. Menos quantidade de elementos oriundos então da interseção dos conjuntos A1 com A2. Agora nota que esse menos aqui ele está em frente desse termo aqui entre parênteses, tá certo? Então, essa expressão aqui se torna negativa. E aí nós, continuando, nós temos menos a quantidade de elementos de... Deixa eu aumentar um pouquinho mais linha aqui. Menos a quantidade de elementos de A1 interseção com A3. A mesma coisa vai acontecer com esse termo.
menos a quantidade de elementos de A2, interseção com A3. Agora, notem que esse termo aqui, ele tem o menos na frente dele. Ou seja, menos com menos nós temos mais. Mais. Agora, nós temos a seguinte situação, olha. Vamos lidar com esse termo. Nota que todos os conjuntos, eu estou calculando a interseção de todos os conjuntos. E eu tenho o seguinte, ó. O conjunto A3 aqui, tá? E o conjunto A3. Então, se eu aplicar propriedade comutativa, ou seja, eu tenho A1 interseção com A3, interseção com A2, interseção com A3, eu posso, por exemplo, fazer facilmente uma reordenação, um reordenamento desses conjuntos, e eu vou encontrar o seguinte, ó. A1 interseção com A2. E aí eu teria A2 interseção com A3 e interseção com A3. Só que A3 interseção com A3 vai dar o próprio A3, né? Então, isso vai fazer, ou seja, pela propriedade, tá, dos conjuntos, eu tenho então A3 interseção com A3, me gerando o próprio A3. Ou seja, notem que agora esse nosso resultado ele vai corresponder então a quantidade de elementos oriundos então da união de três conjuntos, A1 com A2 e com A3. Então vamos lá. Quantidade de elementos oriundos então da união dos conjuntos A1 com A2 com A3 vai corresponder a quem? A quantidade de elementos de A1 mais a quantidade de elementos de A2 mais a quantidade de elementos de A3 menos a quantidade de elementos de A1 interseção com A2 menos a quantidade de elementos de A1 interseção com A3 menos a quantidade de elementos de A2 interseção com A3 mais a quantidade de elementos de A1 interseção com A2 interseção com A3. Nota que aqui já dá para ver porque o princípio se chama inclusão-exclusão. Porque em alguns momentos nós vamos ter que excluir elementos e em alguns outros momentos nós temos que incluí-lo. Só que essa inclusão aí, ela não é tão óbvia, né? Ou seja, porque eu tenho que em alguns momentos excluir e em outros momentos incluir, tá? Se nós olharmos para o problema que nós tínhamos anteriormente, por exemplo, das pessoas que falavam inglês, francês e mandarim, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Mas vamos pensar num problema mais geral. Tá? Vamos imaginar o seguinte, ó, que eu tenho três conjuntos, ok? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho conjunto A1, conjunto A2, conjunto A3. A quantidade de elementos que participam apenas do conjunto A1, vou considerar como sendo x1. A quantidade de elementos que participam apenas do conjunto A2 vai ser x2. E que participa apenas do conjunto A3 vai ser x3. A quantidade de elementos que participam apenas da interseção dos conjuntos A1 com A2, apenas dessa interseção, eu vou considerar como sendo y1. Que participa apenas da interseção dos conjuntos A2 com A3, vou considerar como sendo y2. E que participa apenas da interseção do conjunto A1 com A3, vou considerar como sendo y3. E que participam, então, da interseção dos três conjuntos, eu vou considerar como sendo z. Então, se eu tivesse que calcular a quantidade total, tá certo? De elementos oriundos, então, da união dos três conjuntos, ou seja, o nosso resultado teria que ser quem? x1 mais x2 mais x3 mais y1 mais y2 mais y3 mais c. Esse teria que ser nosso resultado. Ok? Esse teria que ser nosso resultado.
Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essas substituições desses valores aqui na nossa expressão. E vamos ver o que nós vamos encontrar. Ok? Olhando termo a termo. Então, tendo em mente que o resultado correto vai corresponder a quem? A soma dessas variáveis. y1 mais y2 mais y3, x1 mais x2 mais x3 mais z. Então vamos lá. Vamos olhar termo a termo. Então, vamos pegar o primeiro termo. Qual é a quantidade de elementos de A1? A quantidade de elementos de A1 vai ser o seguinte, ó. x1 mais y1 mais y2 mais z. Essa é a quantidade de elementos de A1. Qual é a quantidade de elementos de A2? De acordo com o nosso diagrama, nós temos o seguinte, ó. x2 mais y1 mais y2 mais z. Já dá para perceber que somando apenas a quantidade de elementos desses dois conjuntos, o z já aparece duas vezes, o y1 aparece duas vezes e y2 também aparece duas vezes. Então vamos lá. A quantidade de elementos do conjunto A3, qual é? x3 mais y2 mais y3 mais z. Olha só que interessante. O x1 agora, somando todo mundo, ele aparece apenas uma vez, x1, né? Mas o y1 aparece duas vezes, o y2 aparece também duas vezes, o y3 também aparece duas vezes. Tá, opa. Aqui foi um erro no início, tá, pessoal? Aqui a gente sabe que é a quantidade de elementos do conjunto A1, tá? Eu vi errado aqui. Confundi. Agora, com os próximos termos, a gente vai remover, tá, essas contagens duplicadas. Então, vamos lá. Quantos elementos participam, então, da interseção dos conjuntos A1 com A2? Olha só. São isso aqui. Tá? E essa quantidade de elementos oriundos dessa interseção vai ser quem? y1 mais z. Só que notem que essa quantidade, tá, ela está subtraindo, né, essa expressão. Então, desse nosso resultado aqui, nós vamos ter que subtrair dessa soma y1 e z. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou eliminar a ocorrência do y1 e vou eliminar a ocorrência de um z. Perfeito? Vamos passar então para o próximo termo. Aqui nós temos o seguinte, ó. Temos que calcular a quantidade de elementos oriundos da interseção de A1 com A3. Ok? E vamos ter que, novamente, deste resultado, subtrair essa quantidade. A quantidade de elementos oriundos da interseção dos conjuntos A1 com A3 é essa aqui, y3 mais z. Então vamos lá. Vamos subtrair, então, daqui desse resultado, uma ocorrência de y3 e uma ocorrência do z. Agora nós temos essa terceira interseção. A quantidade de elementos oriundos, então, da interseção dos conjuntos A2 com A3 é essa aqui, ó. Z mais y2. Então, de forma similar, desse resultado, eu vou subtrair y2 e z. Então, vamos lá. Eu vou apagar uma ocorrência do y2 e vou apagar uma ocorrência do z. Pessoal, se nós estivéssemos considerando essa expressão, tá, até esse ponto, o que nós teríamos uma expressão errada, né? Porque os elementos que estão na interseção dos três conjuntos não estão sendo contados.
Olha só. O que nós temos é x1 mais x2 mais x3 mais y1 mais y2 mais y3. Então, como o que está na interseção dos três conjuntos não está sendo contado, nós temos que inseri-lo diretamente. Então, quantos elementos estão na interseção dos três conjuntos? Z. Então, vamos ter que adicionar a esse resultado o nosso Z. Então, como vocês podem perceber, aqui nós tivemos que incluir mais um termo e excluir, né, nos processos anteriores os termos repetidos. Então, aqui nós temos o nosso resultado, a nossa expressão, tá, para três conjuntos. Agora vamos ver a nossa expressão para n conjuntos. Se nós tivéssemos, então, que calcular a quantidade de elementos oriundos da união de n conjuntos, qual seria a expressão? Essa expressão ela é fortemente baseada na que nós vimos para o caso de três conjuntos. Vamos dar uma olhadinha para o caso de três conjuntos. Para três conjuntos, como nós conseguimos ver aqui, inicialmente o que é que nós temos que fazer? Nós temos que somar a quantidade de elementos de cada um dos conjuntos. Tá? Depois, nós temos que pegar os conjuntos 2 a 2 e temos que calcular a interseção entre eles, subtraindo do resultado anterior. Depois, nós temos que focar na atenção para trios desses conjuntos. Então, vamos fazer o mesmo processo aqui. Nesse caso, para n conjuntos, inicialmente vamos ter que pegar cada um dos conjuntos, calcular a quantidade de elementos para cada um deles e somar essas quantidades. Isso vai ser representado através de somatório, onde somatório vai somar a quantidade de elementos de cada conjunto. Ou seja, nota que o i ele varia de 1 até n. Então, estou somando a quantidade de elementos do conjunto 1, estou somando a quantidade de elementos mais a quantidade de elementos do conjunto 2, mais a quantidade de elementos do conjunto 3, mais a quantidade de elementos do conjunto 4, e assim por diante até a quantidade de elementos do conjunto n. Depois, o que nós vamos ter que fazer? De acordo com aquele caso de três conjuntos, nós vamos ter que pegar pares de conjuntos, calcular a interseção desses pares, tá? E subtrair deste resultado. Então, vamos lá. Vamos subtrair desse somatório, que vai focar nos pares de conjuntos. Então, estou colocando aqui dois conjuntos genéricos, I e J, e eu estou fazendo o I ser o seguinte, ó, ele ser maior ou igual a 1, menor que J, e o J menor ou igual a N. Ou seja, essa expressão aqui, ela te permite, então, definir todos os pares possíveis de 1 até N. Um exemplo para vocês. Vamos considerar o I e o J, ok? Os possíveis valores que o I e o J podem assumir. Então, por exemplo, quando o I ele é 1, o J vale quanto? Pode valer 2, pode valer 3, pode valer 4 e assim por diante, pode valer N. Ou seja, nota que eu estou pegando aqui todos os pares, tá, de valores que contenham o I, o 1, ok? Então, substituindo nessa expressão aqui, então eu tenho o conjunto A1, interseção conjunto A2, conjunto A1, interseção conjunto A3, conjunto A1, interseção conjunto AN, e assim por diante. Vamos supor que o I vale 2. Tá? Nota que quando I vale 1, eu tenho o par. Deixa eu voltar aqui. Quando I vale 1, eu tenho o par 1, 2, 1, 3, 1, 4 e assim por diante até 1n. Quando I vale 2, o J ele pode valer 3, 4 ou 5 até n. Nota que aquele par 1, 2 que eu tinha anteriormente não vai aparecer
nessa nova associação de valores para I e para J, quando I vale 2. Tá? Depois, quando o I vale 3, o J pode valer 4, pode valer 5 e assim por diante. Nota que o par 3, 2, que eu tinha anteriormente, não vai aparecer aqui, quando I vale 3. E sucessivamente, pessoal. Então, essas desigualdades, elas permitem definir todos os possíveis pares de valores que eu posso ter entre 1 e n, inclusive, né? Próximo passo. Agora eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu tenho que calcular a interseção de trios, né, de conjuntos. Então, tenho então conjuntos genéricos AI, AJ e AK. Então, de forma similar ao que nós tínhamos nessa desigualdade, eu vou fazer com que o I ele seja maior ou igual a 1, menor que J, o J seja menor que K e o K seja menor ou igual a N. Notem que esse termo agora, definido por esse somatório, ele vai somar aos termos restantes. Então eu tenho aqui, estou manipulando apenas um único conjunto, focando minha atenção para apenas um único conjunto, focando minha atenção para pares de conjuntos, para trios de conjuntos, observando sempre que o primeiro termo, o sinal dele é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e o quarto. Seguindo essa alternância de sinais, vai ser negativo, e aí vou ter o quê? Grupos com 4 elementos, com 4 conjuntos, né? Então vamos lá, 4 conjuntos. Eu vou ter esses termos genéricos: AI, AJ, AK, AM. Novamente, I maior ou igual a 1, menor que J, o J menor que K, o K menor que M, o M menor ou igual a N. Tá? E eu vou fazer isso até que eu vou chegar no ponto que eu vou estar manipulando todos os conjuntos. Nota que eu estou pegando único conjunto, pares de conjunto, grupo com 3 conjuntos, grupo com 4 conjuntos e assim por diante. No máximo, isso vai parar em grupos com todos os conjuntos. Então, nesse último caso, eu vou ter que calcular a quantidade de elementos oriundos de uma única interseção, ou seja, a interseção de todos os conjuntos. A1, A2, A3, até a N. Agora vem a seguinte questão. Qual é o sinal desse último termo? Nota que existe uma relação entre o sinal e a quantidade de elementos, a quantidade de conjuntos que eu estou calculando a interseção. Por exemplo, aqui, quando eu estou trabalhando com 2 conjuntos, o sinal é negativo. Quando eu estou trabalhando com 3 conjuntos, o sinal é positivo. Quando eu estou trabalhando com 4 conjuntos, o sinal volta a ser negativo. Então, a quantidade de conjuntos vai definir o sinal. Se eu quero, então, ter essa alternância de sinal, a maneira como nós resolvemos isso é multiplicando o termo por menos 1, elevado a uma determinada potência. Nesse caso, o que define o sinal vai ser a quantidade de conjuntos. Aqui, essa quantidade de conjuntos vai ser definida por n. Então, eu posso, inicialmente, imaginar que esse aqui vai ser o resultado. Por exemplo, quando n é um valor ímpar, eu tenho menos 1. Quando n é um valor par, eu tenho mais 1. E assim por diante. Aí a questão é, está certo? Não? Por exemplo, aqui, se eu tenho um valor par, se o n vale um valor par, por exemplo, 10, eu estou calculando a interseção de 10 conjuntos. Então, qual deve ser o sinal que eu tenho que esperar para esse termo? De acordo com o que nós observamos anteriormente, aqui, esse sinal tem que ser negativo. E nesse caso, o sinal ele vai ser positivo. Se eu quiser fazer essa pequena mudança, basta eu subtrair menos 1 aqui desse n, porque isso vai fazer com que esse n, se ele for par, ele se transforme em ímpar. Pode ser menos 1 ou mais 1. Tá?
não vai fazer diferença. Então, se o n é ímpar, ele se transforma num valor par. Tá? Isso vai fazer com que esse menos 1 ele seja positivo ou negativo. Então, essa aqui é a nossa expressão. Deixa eu tirar os pequenos detalhes aqui de destaque. Essa aqui, então, vai ser a nossa expressão para o caso onde nós estamos manipulando n conjuntos. Ok? Então, aqui nós temos a generalização do princípio da inclusão e exclusão para n conjuntos, os quais podem ser disjuntos ou não. Ok? Tá. Inicialmente eu vou pedir que vocês considerem que isso aqui é verdade. Tá? Depois eu vou provar que esse resultado é o resultado correto. Vamos passar então para um exercício. Então vamos lá. Quantas são as permutações das letras da palavra Brasil em que o B ocupa o primeiro lugar? Na verdade, em que ou o B ocupa o primeiro lugar, ou o R ocupa o segundo lugar, ou o L ocupa o sexto lugar. Quantas são as permutações das letras da palavra Brasil em que ou o B ocupa o primeiro lugar, ou o R ocupa o segundo lugar, ou o L ocupa o sexto lugar. Essa questão é uma questão bem interessante, né? Porque aqui nós podemos ver claramente três conjuntos. O conjunto das permutações, onde as permutações elas começam com B. Nós temos o conjunto das permutações, onde a segunda letra é R. E nós temos o conjunto das permutações, onde a última letra é L. Então, eu poderia pensar que eu tenho três conjuntos. Uma focada no B, outra focada no R, outra focada no L. Ok? Agora é o seguinte, ó. Esses conjuntos eles são disjuntos? Pessoal, não são disjuntos. Vou imaginar alguns exemplos. Vou pegar, por exemplo, alguns exemplos do conjunto A1. Eu poderia ter a seguinte permutação, tá? No conjunto A1. Note que essa permutação ela vai estar aparecendo no conjunto A2. E ela vai também estar aparecendo no conjunto A3, já que o L está na última posição, o R está na segunda e o B está na primeira. Mas eu poderia ter, por exemplo, uma outra permutação, como essa aqui, ó. Onde ela estaria aparecendo apenas do conjunto A2 e apenas no conjunto A3. E nós queremos pegar todas as permutações e nós queremos calcular qual é a quantidade dessas permutações, né, que nós temos. Então, o que nós queremos, pessoal, é o seguinte, ó, é calcular a quantidade de elementos oriundos da união desses três conjuntos. Qual é essa quantidade? Tá? A expressão que nós observamos anteriormente era definida da seguinte forma, né? A quantidade de elementos oriundos da união dos três conjuntos era definido como a quantidade de elementos de cada um dos conjuntos menos a quantidade de elementos oriundos, então, da interseção desses conjuntos 2 a 2. Então, vou pegar o par A1, A2 e calcular a interseção.
pegar o par A1, A3, calcular a interseção. Vou pegar o par A2, A3, calcular a interseção. Depois eu vou calcular a interseção com todos os conjuntos. Tá? Observando sempre o sinal. Então, quando eu estou trabalhando com apenas um conjunto, sinal positivo. Quando estou trabalhando com pares de conjuntos, sinal negativo. Quando eu estou pegando grupos com 3 conjuntos, sinal positivo e assim por diante. Então, vamos lá. Pessoal, quantos elementos o conjunto A1 possui? Eu tenho a palavra Brasil, né? Eu gostaria de saber quantas permutações eu tenho onde o B está na primeira posição. A resposta é bem simples, né? Eu tenho 6 letras, eu vou colocar o B fixo na primeira posição. E aí, nas outras posições, eu vou permutar as outras letras. Então, a segunda posição pode ser ocupada por qualquer uma das 5 letras restantes, a terceira por qualquer uma das 4 letras restantes, a quarta qualquer uma das 3 letras restantes e assim por diante. Ou seja, esse resultado me leva a 5 fatorial, que por sinal é 120. Então, notem que a quantidade de elementos do conjunto A1 vai ser igual a 5 fatorial. No caso, quantos elementos eu tenho no conjunto A2? Para o conjunto A2, eu tenho uma situação similar, porém ela é focada na segunda posição. Então, na segunda posição, nós vamos ter o R na segunda posição. E aí eu vou ter, novamente, 5 posições. E aí eu vou ter que verificar a quantidade de elementos que eu consigo colocar em cada uma das posições. Na primeira posição, posso colocar qualquer um dos 5 elementos. Na terceira, qualquer um dos 4. E assim por diante. Nota que meu resultado também é 5 fatorial. Então dá para perceber que a quantidade de elementos do conjunto A3 vai ser quanto? Pessoal, 5 fatorial também. Tá? Agora, se nós pegarmos, por exemplo, pares de conjunto. Conjunto A1, A2. Vou calcular a interseção entre eles. Nesse caso, como eu estou calculando a interseção dos dois conjuntos, as permutações que eu vou ter vão ser o seguinte. Ó. Vão ser aquelas permutações onde o B está na primeira posição e o R está na segunda. Ok? Aí eu vou ter que distribuir as outras letras nas 4 posições restantes. Então eu tenho o seguinte, ó, 4, 3, 2, 1. Ou seja, resultado 4 fatorial. A1 inter A3. Bem parecido com o que nós temos anteriormente. Só que agora nós temos permutações onde a primeira posição é ocupada pelo B e a última posição é ocupada pelo L. E eu vou ter novamente 4 posições para preencher. Ou seja, a quantidade de permutações vai ser 4 fatorial. Então, nós sabemos que o A1 inter A2 inter, A2 inter A3, tá? Vai ter 4 fatorial permutações. Ok? Agora, de forma similar, pessoal, quando eu pegar os 3 conjuntos para calcular a interseção, eu sei que as permutações vão ter a seguinte característica. O B está na primeira posição, o R está na segunda, o L está na última. Ou seja, existem apenas 3 posições para receber letras diferentes, né? Ou seja, diferente do B, do R e do L. Isso vai me levar a 3 fatorial permutações. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, ó, é substituir esses valores que nós acabamos de obter aqui na nossa expressão. Então, vamos lá, né? Aqui nós temos, tá, a quantidade de elementos de A1 mais a quantidade de elementos de A2 mais a quantidade de elementos de A3. Notem que essas quantidades são iguais a 5 fatorial. Ok? Então eu tenho 5 fatorial
vezes 3. Depois eu tenho menos. Agora eu tenho o seguinte, ó, a quantidade de elementos oriundos, então, da interseção desses pares de conjunto. E nós vimos que para qualquer par de conjunto, o estado era o mesmo, 4 fatorial. E quantos pares nós poderíamos formar com esses 3 conjuntos? 3 apenas, né? Aqui tem um detalhe bastante importante, olha. Olha que eu perguntei para vocês. Quantos pares nós podemos formar com os 3 conjuntos? 3. Mas nós podemos pensar de uma forma combinatorial como sendo o seguinte: a quantidade de maneiras que nós podemos formar pares com 3 conjuntos, ou seja, combinação de 3, 2 a 2. Então, eu vou colocar aqui combinação de 3, 2 a 2 pares, certo? Mais tarde vocês vão entender por que essa representação vai ser importante para a gente. Pessoal, de forma similar, esse 3 aqui ele poderia ser substituído por uma combinação. Ao invés de ter simplesmente 3 vezes 5 fatorial, nós poderíamos imaginar o seguinte, ó. Estamos trabalhando com apenas um único conjunto, nós temos 3 conjuntos, então de quantas maneiras nós conseguimos selecionar um conjunto dentre os 3 disponíveis? Pode ser apenas 3, mas poderia ser de uma forma mais elegante, combinação de 3, 1 a 1. Perfeito? Agora, o que nós temos que fazer é finalizar o nosso resultado, que seria com a interseção de 3 conjuntos. Nós observamos que a quantidade de elementos oriundos da interseção de 3 conjuntos era 3 fatorial. Então, vamos somar esse resultado, 3 fatorial. Agora, novamente, de quantas maneiras nós conseguimos selecionar 3 conjuntos dentre os 3 disponíveis? Apenas uma maneira. Mas vamos colocar na forma de combinação, né? Combinação de 3, 3 a 3. Então, notem que o resultado final ele vai ser exatamente isso. Ou seja, combinação de 3, 1 a 1 vezes 5 fatorial, menos combinação de 3, 2 a 2 vezes 4 fatorial, mais combinação de 3, 3 a 3 vezes 3 fatorial. Então, este é o nosso resultado final para o nosso problema. Certo? Então, vamos passar para uma questão. Numa cidade em que são publicados os jornais A, B e C, foram obtidos os seguintes resultados numa pesquisa. 20% da população lê o jornal A, 16% lê o jornal B, 14% lê o jornal C, 8% lê os jornais A e B, 5% lê os jornais A e C, 4% lê os jornais B e C e somente 2% lê os 3 jornais. Eu gostaria então de saber qual o percentual da população que não lê nenhum desses 3 jornais. Tá? Para a gente calcular esse percentual, a gente tem que imaginar qual seria o tamanho dessa população. Vamos considerar, por exemplo, que a população tem N indivíduos. Se tem indivíduos, então a gente sabe que a quantidade total da população, percentual da população que lê o jornal A vai ser 20%, não é isso? Dessa população, ou seja, 0,2 N. A quantidade, a parcela da população que lê o jornal B, 16%. Então vai ser 0,16 N. E assim por diante. Tá? Considerando que a quantidade de indivíduos dessa população vai ser N. Então a gente consegue transformar esses percentuais, tá certo? Nessas expressões. Isso facilita bastante o nosso trabalho, porque no final das contas, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar esses resultados para compor nossa solução geral. Porque o que nós queremos, nesse caso, é o seguinte, ó, como a gente quer saber o percentual da população que não lê nenhum desses 3 jornais, a gente precisa saber, então,
com essa parcela da população que lê pelo menos um dos jornais. Ou seja, ou lê o A, ou lê o B, ou lê o C. Nesse caso, a expressão que nós temos que utilizar vai ser a seguinte, ó. Se eu quero saber qual é a parcela da população que lê um dos três jornais, eu estou querendo saber o seguinte, ó, a quantidade de elementos, tá certo? Oriundos, então, da união desses três conjuntos, onde aqui nós temos a parcela da população que lê o jornal A, aqui nós temos a parcela da população que lê o jornal B, aqui nós temos a parcela da população que lê o jornal C. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, a quantidade, a parcela da população que lê pelo menos um dos jornais. Só que nós queremos exatamente saber qual a parcela da população que não lê nenhum deles. Então, a gente poderia pensar assim, ó, que existe a população, vou colocar assim esse U aqui, que seria o conjunto universo, que é definido pela minha população, tá? E eu vou eliminar desse resultado, ou seja, da população total, aquela parcela que lê pelo menos um dos três jornais. É isso que nós vamos fazer. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, ó, a quantidade total, tá, de indivíduos na minha população, que vai ser N. Agora, eu tenho que calcular a quantidade total de indivíduos que lê ou o jornal A, ou o jornal B, ou o jornal C. Já sabemos que essa expressão ela se transformará em quantidade de elementos de A, mais quantidade de elementos de B, mais a quantidade de elementos de C, tá? Menos a quantidade de elementos oriundos da interseção de A com B, menos a quantidade de elementos oriundos da interseção de A com C, menos a quantidade de elementos oriundos da interseção de B com C, mais a quantidade de elementos oriundos então da interseção dos três conjuntos. Agora, voltando ao enunciado, nosso problema, sabemos então que 20% da população lê o jornal A. Como a população tem N indivíduos, tá certo? 20% de N vai dar 0,2 N. Então, a quantidade de elementos do conjunto A vai corresponder a 0,2 N. Agora, qual seria a quantidade de elementos? As quantidades de indivíduos que leem o jornal B. Vimos que é 16. E quem lê o jornal C, 14. Então, sabemos o seguinte, ó, a quantidade de elementos do conjunto B vai ser 0,16N. Quantidade de elementos do conjunto C vai ser 0,14N. Agora, nós temos o seguinte, ó, 8% lê A e B. Então, a quantidade de elementos do conjunto A inter B vai ser 0,08N. Apenas 8%, né? Agora, a quantidade de indivíduos que lê os jornais A e C, 5%. Então, a quantidade de elementos oriundos da interseção de A e C vai ser igual a 0,05N. E aí a quantidade de elementos ou de indivíduos que lê jornal B e C vai ser igual a B e C, 4%. Ou seja, 0,04N. E quem lê todos os três jornais é 2%. Então, 0,02N. Agora, o que nós temos que fazer é substituir esses valores nessa expressão, né? Considerando esse universo de discurso. Ou seja, nós vamos calcular a quantidade total de indivíduos menos a quantidade oriunda então
união dos conjuntos A, B e C. Então, quantidade total de indivíduos, N menos. Agora, sabemos que nós vamos ter que somar cada um dos conjuntos. Tá? A quantidade de elementos de cada um dos conjuntos. Ou seja, então vamos ter que somar 0.2, 0.16, 0.14. Então vamos lá. 0.2n mais 0.16n mais 0.14n. Depois vamos ter que subtrair desse resultado 0.08n, 0.05n, 0.04n. Então vamos lá. Menos 0.08n, menos 0.05n, menos 0.04n. Finalmente, vamos ter que somar a quantidade então, de indivíduos da população que leem os 3 jornais, mais 0.02n. Então vamos lá, pessoal. N menos. Aqui, nós já sabemos que nós temos, então, 0.16, com 0.14, nós temos 0.3. Com mais 0.2, 0.5. 0.5n, ok? Menos. Aqui nós temos o seguinte, ó. 0.05, 0.04, tá? E 0.08. Ou seja, nós temos 0.17n mais 0.02n. Então, nós vamos ter n menos quanto? Aqui nós temos 0.15, vamos subtrair de 0.5, ou seja, nós temos aqui 0.35n. Então, no final das contas, nós temos como resultado final 0.65n. Então, pessoal, como nós temos 0.65, sabemos que 65% da população não lê nenhum dos 3 jornais. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. De quantos modos 6 casais podem sentar-se ao redor de uma mesa circular de tal forma que cada casal não permaneça junto? Ou seja, nessa nossa distribuição, o casal 1 não deve permanecer junto, nem o casal 2, nem o casal 3 e assim por diante. De quantas maneiras a gente consegue fazer isso? A solução desse problema é muito parecida com a solução do problema anterior. Porque o que nós queremos calcular inicialmente é o seguinte, ó. De quantas maneiras a gente consegue distribuir, tá? Essas pessoas, que no caso, como são 6 casais, são 12 pessoas, ao longo de uma mesa circular, de forma que nem o casal 1, nem o casal 2, nem o casal 3 e assim por diante, nem o casal 6 estejam juntos. Então, a nossa solução pode ser vista da seguinte maneira. Nós queremos calcular, então, a quantidade total de permutações, tá certo? E vamos excluir dessa quantidade aquela quantidade que vai corresponder ao seguinte. A quantidade de permutações onde ou o casal 1 está junto, ou o casal 2, ou o casal 3 está junto, e assim por diante, ou o casal N. Nota que tu tem que considerar vários cenários, porque não é somente pensar que tu vai fazer uma distribuição e aí tu vai ter que pegar dessa quantidade de pessoas e extrair somente aqueles casos onde os casais estão juntos. Tu pode ter permutações onde todos os casais estão separados, apenas o casal 1 está junto. Ou tu pode ter situações onde os casais estão separados, mas os casais 3, 4 estão juntos. Tá? Então, por isso que é importante que a gente olhe dessa forma. Tá? Aqui, tu está considerando possibilidades onde pelo menos um dos casais está junto. Ou o casal 1, ou o casal 2, ou o casal N. Tá? Opa, esse N aqui, na verdade, é 6, né? É que, em geral, eu aplico essa questão para o caso, para N casais. Às vezes eu me confundo um pouquinho. Mas esse N vai ser 6, ou seja, para 6 casais.
Então, nós temos que pensar nessas situações. Então, vamos lá. Como é que nós faríamos? Como é que nós resolveríamos esse problema? Tá? Para o caso de fazer uma distribuição sem qualquer tipo de restrição, é bem fácil. O que é que nós temos que imaginar? Nós temos que imaginar, então, que existe uma mesa circular e aí existem os casais. Vamos colocar aqui 12 bolinhas. Tá? E aí nós temos que fazer o seguinte, nós temos 12 pessoas, essas 12 pessoas são distintas entre si, e nós temos que distribuí-las ao longo de um círculo. Isso é um problema clássico, simples, de permutações circulares. Então, o que nós temos é o seguinte, permutações circulares de 12 elementos. A gente sabe que o resultado vai ser 11 fatorial, perfeito? Já que nós não estamos impondo nenhuma restrição, a não ser o fato de tu estar fazendo uma distribuição ao longo de um círculo. Agora, se nós olharmos para essa expressão, a gente sabe que essa expressão é uma expressão bem complexa. Né? Se nós voltarmos a alguns slides anteriores, nós vamos notar o seguinte. Ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui. Para o caso de N conjuntos. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que, inicialmente, pegar a quantidade total de elementos de cada um dos conjuntos separadamente. Tá certo? Somar. Depois, eu vou ter que pegar esses conjuntos e calcular a interseção de todos os possíveis pares de conjuntos e subtrair do resultado anterior. Depois eu vou pegar grupos com todos os possíveis trios de conjuntos e vou somar ao resultado anterior e assim por diante. Não vai ser muito diferente, pessoal, tá? Para esse problema. Só que a gente vai notar que nesse caso aqui vai começar a aparecer uma série, vai começar a aparecer um padrão de comportamento, tá? Vão ter resultados muito parecidos entre si. E nós vamos usar isso ao nosso benefício. Por exemplo, a gente sabe que o primeiro termo de desenvolvimento dessa expressão vai corresponder a um somatório, onde nós vamos somar a quantidade total de elementos de cada conjunto. Vamos pegar, por exemplo, o conjunto A1. O que é o conjunto A1? É o conjunto de distribuições dessas 12 pessoas, onde o casal 1 está junto. Então, aqui eu tenho as 12 pessoas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse casal 1 e vou colocá-lo junto, tá certo? Não sei se vocês se lembram, quando nós estávamos vendo permutações circulares, que a gente estava fazendo distribuições de pessoas e a gente estava focando em algumas situações onde nós tínhamos que colocar, por exemplo, duas pessoas juntas ou P pessoas juntas. É a mesma lógica. Então, nós vamos pegar essas duas pessoas e vamos considerar como sendo uma única pessoa. Tá certo? Agora é o seguinte. Se eu tenho 12 pessoas no total e eu estou pegando essas duas pessoas e considerando como sendo uma pessoa, tá? Quantas pessoas sobraram aqui que estão sendo consideradas como pessoas sozinhas, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é o seguinte, quantas pessoas eu vou ter que distribuir ao longo do círculo? Eu tenho 10 aqui sozinhas, mais uma pessoa que vai corresponder a um par. Então vai ser 11. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é de quantas maneiras eu consigo distribuir esses 11 objetos ou essas 11 pessoas ao longo de um círculo. Pessoal, a quantidade de maneiras vai ser 10 fatorial, porque o número de permutações circulares de 11 elementos, a gente sabe que é 10 fatorial. Porém, notem que nesse grupo aqui, essas pessoas são diferentes. Então, existem duas possibilidades dessas duas pessoas estarem nesse grupo. Ou seja, essa pessoa está à esquerda ou à direita dessa outra. Então, a quantidade de elementos do conjunto A1 vai ser
10 fatorial multiplicado por 2. Notem que esse resultado ele vale para qualquer um dos casais. Por exemplo, se eu tivesse que calcular a quantidade de permutações onde um casal 2 está junto, eu vou fazer o mesmo resultado, o mesmo processo. Se fosse para o casal 3, mesma coisa. E assim por diante. Então, a quantidade de elementos do conjunto A2, A3 e assim por diante, até A6, vai ser igual a 10 fatorial dividido por 2. Quer dizer, multiplicado por 2. Pessoal, olha esse padrão de comportamento interessante, né? Note que um resultado apenas que eu calculei, ele serve para... Ele foi reutilizado, né? Isso também vai se repetir quando, por exemplo, eu estiver calculando a interseção desses conjuntos 2 a 2. Por exemplo, agora eu vou focar minha atenção na interseção dos conjuntos A1 e A2. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero saber quantas permutações eu tenho onde o casal 1 está junto e o casal 2 está junto. Vamos lá. Quantos indivíduos eu vou ter? Eu vou ter 2 indivíduos, que vão corresponder a 2 pessoas. E quantos indivíduos isolados eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 indivíduos sozinhos e 2 indivíduos que vão corresponder aos 2 casais. Ou seja, eu tenho 10 elementos. De quantas maneiras eu consigo distribuir esses 10 elementos ao longo de um círculo? 9 fatorial. Perfeito? Só que agora eu tenho que olhar para a situação de cada casal no grupo, né? A gente sabe o seguinte, que para o primeiro casal existem 2 possibilidades. Então, vou multiplicar por 2. Para o segundo casal também existem 2 possibilidades. Multiplicar por 2. Então, nosso resultado, ou seja, a quantidade de elementos oriundo da interseção dos conjuntos A1 e A2 vai ser igual a 9 fatorial multiplicado por 2 ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, esse resultado vai mudar? Se eu pegasse, por exemplo, casal 1 e casal 3, ou casal 3 e casal 4? Não, pessoal, não vai mudar. Então eu posso dizer que esse resultado ele serve para qualquer par de casal. Então vou colocar aqui, ó, AJ, AK. Ok? Agora, vamos pensar, então, quando eu tiver 3 casais. Mesmo processo, ó. Vou pegar 2 mais um casal, vou colocar junto, e agora olha só, eu tenho 3 indivíduos que correspondem aos casais, e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos sozinhos. Ou seja, eu tenho 9 indivíduos para permutar ao longo de um círculo. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? 8 fatorial. Tá? Agora eu tenho que olhar a situação de cada casal no grupo. Então, para o primeiro grupo, existem 2 possibilidades. A pessoa 1 está à esquerda ou à direita da pessoa 2. Multiplicar então esse resultado por 2. No segundo grupo, também. Terceiro grupo, também. Então, nosso resultado vai ser 8 fatorial multiplicado por 2 ao cubo. Tá? E note que esse resultado ele serve para qualquer grupo com 3 conjuntos. Agora a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. Olha só, pessoal. Quando eu estou trabalhando com 3 conjuntos, tá? O 2 elevado a 3. Quando eu estou trabalhando com 2 conjuntos, o 2 é elevado a 2. Quando eu estou trabalhando com um conjunto, o 2 é elevado a 1. Perfeito? Agora, olha só mais outro detalhe interessante. Com apenas um único conjunto, eu tenho 10 fatorial.
Com dois conjuntos, eu tenho 9 fatorial, uma unidade a menos do que eu tinha anteriormente. Com três conjuntos, eu tenho 8 fatorial. Ou seja, nota que essa quantidade está diminuindo ao longo do tempo, né? Ou seja, o valor que eu estou calculando fatorial está diminuindo de uma em uma unidade. Então, a gente já sabe que se eu tivesse, por exemplo, 4 conjuntos calculando a interseção, o resultado direto seria 7 fatorial vezes 2 na quarta. Ok? 5 conjuntos. Qualquer grupo com 5 conjuntos. 6 fatorial, tá? Vezes 2 elevado na quinta. E agora, quando eu tiver os 6 conjuntos, vai ser igual a 5 fatorial vezes 2 na sexta. Tá? Então, já tenho os nossos resultados. Agora vamos montar a nossa expressão. Tá? Então, a nossa expressão vai ser o seguinte. Ó. Quantidade total de permutações, sem qualquer tipo de restrição, menos a quantidade total de permutações onde ou o casal 1 está junto, ou o casal 2 está junto, ou o casal 3 está junto, ou o casal 6 está junto. Então, vamos lá. Quantidade total de permutações. Descobrimos que o nosso resultado vai ser 11 fatorial. Então, vamos ter 11 fatorial menos. Agora aqui, pessoal. Só relembrando no slide anterior. Voltar um pouquinho para o caso geral. Olha só o que nós fazemos. Por um caso geral. Nós temos aqui, ó, N conjuntos. Inicialmente, nós vamos ter que calcular a quantidade total de elementos de cada um dos conjuntos e somar essas quantidades. Depois, vamos pegar pares de conjuntos e somar a quantidade de elementos oriundos desses pares. Depois, vamos formar grupos com 3 conjuntos, calcular a interseção e calcular a quantidade de elementos oriundos da interseção de todos, né? Os grupos com 3 conjuntos. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é somar a quantidade de elementos de cada um dos conjuntos. Vimos que, para qualquer um dos conjuntos, o resultado é 10 fatorial multiplicado por 2. Então, vamos lá. 10 fatorial multiplicado por 2. Isso para o conjunto A1. Para o conjunto A2 também, para o conjunto A3 também, para o conjunto A4 também, e assim por diante. Então, esse valor, 10 fatorial multiplicado por 2, vai ter que ser somado quantas vezes? A quantidade de vezes vai ser igual à quantidade de conjuntos que nós temos. Temos 6 conjuntos, então nós vamos ter 6 vezes 10 fatorial multiplicado por 2. Ok? O próximo termo, pessoal, ele foca nos conjuntos, nos pares de conjunto. Para qualquer par, vimos que o nosso resultado vai ser 9 fatorial multiplicado por 2 ao quadrado. Então, vamos lá. A gente sabe que o primeiro termo ele é positivo, o segundo ele é negativo. Então, vamos lá. Qual é o resultado? 9 fatorial vezes 2 ao quadrado. Agora vem aquela dica que eu mostrei para vocês na questão anterior, onde, deixa eu voltar um pouquinho para mostrar de novo. Aqui, onde eu representei, onde eu coloquei no nosso resultado a combinação. Né? Vai ser extremamente importante nesse ponto. Porque aqui a gente sabe que esse é o resultado para um par. Mas a questão é, quantos pares nós podemos formar? Para cada dos pares, esse vai ser o mesmo resultado. Nós vamos obter o mesmo resultado. Então, nós vamos subtrair, por exemplo, daqui, vamos subtrair 9 fatorial vezes 2 ao quadrado, para o primeiro par, vamos subtrair 9 fatorial vezes 2 ao quadrado, para o segundo par, e assim por diante.
Então, se nós somarmos esse 9 fatorial vezes 2 ao quadrado, a soma dele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9 fatorial vezes 2 ao quadrado multiplicado pela quantidade possível de pares que nós podemos formar. Quantos pares nós podemos formar com 6 conjuntos? Pessoal, combinação de 6, 2 a 2. Essa é a quantidade de pares. Então aqui a gente pode também pegar esses 6 e transformar numa combinação. Porque o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Esse é o resultado para um único conjunto. Mas quantos conjuntos nós temos? De quantas maneiras nós conseguimos selecionar um conjunto dentre os 6 que nós temos disponíveis? Combinação de 6, 1 a 1. Agora, olha só que interessante. Você vai notar que o próximo termo vai ser muito mais fácil. Porque o próximo termo, esse primeiro termo aqui, ele focou em um conjunto, aqui em pares. O próximo vai focar em grupos com 3 conjuntos. Para qualquer grupo com 3 conjuntos, o resultado vai ser 8 fatorial vezes 2 ao cubo. Então, vamos lá. Aqui é positivo, negativo, o próximo vai ser positivo. Mais, quanto é que é mesmo? 8 fatorial vezes 2 ao cubo. 8 fatorial vezes 2 ao cubo. Quantos grupos com 3 conjuntos nós podemos formar, sendo que nós temos 6 conjuntos disponíveis? Combinação de 6, 3 a 3. Próximo termo, vamos focar em grupo com 4 conjuntos. Como esse termo aqui ele é positivo, o próximo vai ser negativo. Então já sabemos que nós vamos ter que ter a quantidade total de grupos com 4 conjuntos. Tá? Para qualquer grupo com 4 conjuntos, sabemos que a quantidade total de elementos vai ser quanto? 7 fatorial vezes 2 na quarta. O próximo termo vai ser igual a combinação de 6, 5 a 5. Multiplicado por quanto? Olha só. 10, 9, 8, 7. 6 fatorial. 1, 2, 3, 4. Vezes 2 na quinta. Tem o seguinte. Menos combinação de 6, 6 a 6, vezes 5 fatorial, vezes 2 elevado a 6. Ok? Certo, pessoal? Então, esse é o nosso resultado. 11 fatorial menos combinação de 6, 1 a 1, vezes 10 fatorial multiplicado por 2, mais combinação de 6, 2 a 2, vezes 9 fatorial multiplicado por 2 ao quadrado, menos combinação de 6, 3 a 3, 8 fatorial vezes 2 ao cubo, mais combinação de 6, 4 a 4, 7 fatorial vezes 2 na quarta, menos combinação de 6, 5 a 5, 6 fatorial multiplicado por 2 na quinta, mais combinação de 6, 6 a 6, vezes 5 fatorial multiplicado por 2 na sexta. Então, esse aqui é o nosso resultado. Notem que o sinal mudou porque eu tirei do parênteses, né? Aqui nós tínhamos parênteses. Ó.